Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora, por favor, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta noite sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Os anos mais sombrios que a igreja primitiva viveu estavam começando. Desde que Nero assumiu o governo de Roma no ano 54. Já haviam passado os anos de Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio. Agora em 54 assume o governo Nero, um homem louco, devasso, sanguinário, que mandou matar sua própria mãe. Desde que esse homem assumiu o governo de Roma, é que uma nuvem escura começou a se formar no horizonte, anunciando uma grande tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele estava no poder, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no império. A mais populosa, a mais rica, a mais poderosa cidade do mundo, conhecida como a cidade eterna, a cidade de Roma, a capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Um incêndio devastador. 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio terminou, a cidade estava devastada, e a culpa do incêndio de Roma caiu sobre os cristãos. E os cristãos começam a ser crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66,
explode a chamada Guerra Judaica. Lá em Cesareia Marítima, uma sinagoga foi profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma, numa guerra inglória, porque eles não tinham a mínima possibilidade de resistir ao poderoso Império Romano. E Roma manda para lá o general Tito para tentar debelar aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero comete suicídio. Aliás, antes ele é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cercou Jerusalém, entrincheirou a cidade, invadiu a cidade, destruiu a cidade, arrasou o templo, cumprindo a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra. E dispersa os judeus e os cristãos, na mais longa dispersão, na mais longa diáspora, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, na cidade de Roma, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero ou Nero Redivivo, por causa da crueldade com que ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos, uma espécie de asilo político, de colônia penal. Vale destacar que a essas alturas, todos os outros apóstolos, sem exceção, todos estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. João era o último apóstolo vivo, sobrevivente. João era o último representante do colégio apostólico. E Domiciano, certamente, perseguindo a igreja, queria calar a voz do último apóstolo de Jesus, colocando-o naquela ilha para morrer na solidão. É curioso, entretanto, que quando João vai escrever Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, ele não diz que foi Domiciano que o mandou para a ilha de Patmos, mas ele diz que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem governa a história é Deus, quem dirige a história é Deus. Os homens podem até intentar contra a igreja de Deus, mas a igreja de Deus é indestrutível. Na verdade, no fim, o que se cumpre é o perfeito plano de Deus, que não pode ser frustrado. Diz a Escritura que quando João é trancado naquela ilha, naquela prisão cercada de água por todos os lados, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus continua no trono apesar das crises da terra, e a mão de Deus que dirige os destinos da igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja.
Mas o Cristo que João vê, não era aquele Cristo suando sangue, prostrado com o rosto no chão, em lágrimas, do Getsêmani. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado e surrado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha exangue pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é aquele Cristo esticado no leito da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos estão brancos como a neve, seus olhos brilham como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido, suas mãos sustentam a igreja, da sua boca sai uma voz como de muitas águas, o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E então o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo, mas está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Se você notar comigo, no capítulo 1, versículo 13, está escrito: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, está aqui entre nós, nesta noite. Ele está no meio da sua igreja. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. E é porque Ele está aqui é que esta reunião se reveste de tanta importância. Mas notem comigo no capítulo 2, verso 1, que está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele não está apenas presente aqui hoje, Ele está andando entre nós. E à medida que Ele está andando entre nós, Ele nos sonda, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, Ele nos consola, Ele nos faz promessas. E na medida que Ele vai andando no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele usa a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seus filhos não viram, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu, Jesus viu. Não há nada que possa ficar escondido daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus tem uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer a você nesta noite que as dores que você sente, as noites que você não dorme,
as lágrimas que você verte, os gemidos mais doídos da sua alma. Jesus sabe, Jesus conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe as lutas que você está passando, suas lágrimas são conhecidas dEle. Mas Jesus nos choca com o diagnóstico, porque Ele diz assim para a igreja mais pobre da Ásia: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros, que tem um templo suntuoso, que tem um orçamento financeiro robusto, que tem muita gente influente na sociedade. Esta é a concepção que todos nós temos de uma igreja rica. Mas é curioso que Jesus se dirige à igreja mais pobre da Ásia e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre de coisas materiais, rica das bênçãos espirituais. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. É curioso que Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, a mais rica igreja da Ásia, que avaliava a si mesma e diz: sou rica, estou abastada, não preciso de nada. E Jesus olha e faz outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai fazer uma outra declaração. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso de Pérgamo? Todos vocês devem saber que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para a capital, que era Éfeso. E muito provavelmente Jesus disse isso aqui por causa de duas coisas características dessa cidade. Primeiro, quando se concorreu na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade? Pérgamo ganhou a concorrência. Então provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, é adorado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. O segundo motivo, muito provavelmente, é que Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o chamado Deus da cura, que era simbolizado por uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por essa divindade pagã. E provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que o homem faça um ídolo, forja um ídolo na madeira ou em metal, e se prostra diante dele para adorá-lo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ele tem boca e não fala, tem olhos e não enxerga, garganta mas não sai som, mãos mas não apalpa, pés mas não mandam. Mas Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. É curioso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Então o que para mim é importante é que numa cidade onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta a igreja do Deus vivo, para desbancar o diabo, para desbancar as potestades do mal, e para levantar ali uma agência do seu reino. Louvado seja Deus. Glória. Na medida que Jesus está caminhando entre as igrejas, ele tem elogios a fazer e ele tem censuras a fazer. Curiosamente, para duas igrejas, Jesus não faz nenhuma censura, apenas elogios. Para quais igrejas? Para Esmirna
e para Filadélfia. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. E Jesus disse para Filadélfia: eu conheço as suas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Mas para 4 igrejas, Jesus faz elogios e faz censuras. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua fidelidade à palavra, pelo seu zelo doutrinário, por não suportar os falsos apóstolos, por não suportar a doutrina dos nicolaítas, uma igreja zelosa da verdade, e Jesus elogia isso. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante, como o pastor disse agora há pouco. Essa igreja está há 24 anos aqui pregando o evangelho, e nós não temos outra mensagem, e nós não aceitamos outra mensagem. Ainda que um anjo venha do céu e pregue outra coisa que não o evangelho, seja anátema. Portanto, qualquer igreja que se desviar do evangelho, por mais popular que essa mensagem venha a ser, ela não agrada a Jesus. Jesus tem compromisso com a sua palavra, ele é a verdade, a escritura é a verdade, e nós não podemos sair da verdade. Aquela igreja era uma igreja ética, e era uma igreja paciente na tribulação, igreja firme. Os ventos da perseguição não abalavam aquela igreja. Mas Jesus diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção nisso. Às vezes até na defesa da verdade nós podemos perder a piedade. Mantemos intacta a doutrina, mas perdemos o fervor. Botamos a vida no piloto automático. Aprendemos cacuetes, repetimos os cacuetes, e todo mundo olha e diz: tem fervor aí, tem azeite aí, mas não tem nada. Não tem nada. O amor foi embora, o zelo por Deus foi embora. Tudo aquilo agora é apenas uma apresentação de uma ortodoxia sem vida. E aqui está um alerta para nós, irmãos. Nós não podemos separar o que Deus uniu: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas. Mas notem vocês que a igreja de Tiatira é o contrário de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora, quando escreve, ela tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá atrás. Mas Jesus diz uma coisa para essa igreja: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Em outras palavras, se Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Em outras palavras, meus irmãos, nós poderíamos ser a igreja mais amável, mais acolhedora, mais simpática, de maior comunhão da cidade. Se nos faltar a sã doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. Nós poderíamos ser uma usina de atividade, nós poderíamos ser uma fábrica de trabalho. Se faltar a sã doutrina, essa igreja não agrada a Jesus. Nós poderíamos dar a cesta básica, nós podíamos ajudar os pobres, nós podíamos dar remédio, nós podíamos sair de rua em rua, de avenida em avenida, de lugar em lugar, ajudando, auxiliando, abençoando as pessoas. Se nos faltar o evangelho, essa igreja não agrada a Jesus. Mas Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia a igreja, porque tem gente fiel lá. O líder da igreja, Antipas, foi martirizado. Embora Apocalipse não diz como foi, mas a história diz que foi carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nessa mesma igreja, onde tem uma liderança firme, fiel, que está pronta a morrer pela sua fé, diz o texto que tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida imoral. Pelas minhas andanças por aí afora, pastor Jonas, é muito comum me perguntarem assim: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira?
Deus tem me dado a bênção de pregar hoje em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações aqui no Brasil. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, me perguntam: e a sua denominação, como é que vai? Eu respondo assim: vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Às vezes pergunto mais especificamente: e a igreja que o senhor é pastor, como é que vai? Eu respondo assim: vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim, irmãos? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo coral, no mesmo conjunto, que participa da mesma classe de escola bíblica dominical, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando, e tem gente vivendo em pecado. E o pastor da igreja, Jesus Cristo, diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para a igreja de Sardes, Jesus olha para aquela igreja tem uma fama na cidade. Uma igreja que tem nome, que vive. Se fosse hoje, nós mudaríamos essa expressão para uma igreja avivada. Quem passava na rua, de longe percebeu o fervor, o entusiasmo, a vibração. E Jesus olha e faz um outro diagnóstico. Diz: você tem nome que vive, mas está morta. Irmão, Jesus me choca demais. Eu fico perplexo. Porque a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. A igreja que diz que está viva, Jesus olha: não, você está morta. A igreja que é fraca, Jesus: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o que é importante não é o que eu penso a meu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a meu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Só Ele pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Mas, amados irmãos, por favor, abra sua Bíblia agora então, Apocalipse 3, 14 a 22, porque incompreensivelmente para nós, uma igreja não recebe nenhum elogio de Jesus, só censura. Qual igreja? Laodiceia. E o que é curioso, que a igreja que, ao fazer uma autoavaliação, nos vários itens de avaliação, vai ticando, um por um, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. Ela fez uma avaliação de si mesma e colocou todas as suas virtudes em grau superlativo. Eu diria para vocês que Laodiceia batia palmas para ela mesma, e fazia um grande coral, e cantava um solo do hino: quão grande és tu, diante do espelho. E Jesus chega e faz um outro diagnóstico. Eu gostaria de olhar esse texto em 3 perspectivas. Jesus está fazendo aqui um diagnóstico, dos versos 15 a 17. Jesus está fazendo aqui um apelo, dos versos 18 a 20. E Jesus está fazendo aqui uma promessa, nos versos 21 e 22, com base no verso 14. Vamos entender um pouco melhor. Talvez você já deve ter perguntado assim: por que Jesus usou as figuras que usou nesta carta à igreja de Laodiceia? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por quê? Foi por acaso? A resposta é claro que não.
Jesus conhece o texto e o contexto. Ele conhece o povo, a cidade, o comércio, a indústria, a história, a cultura da cidade. E Jesus aplica a mensagem de acordo com essa realidade. Todos vocês sabem que Laodiceia ficava numa região às margens do rio Lico, na mais fértil região da Ásia Menor, numa região que nós chamaríamos de metropolitana, e tinham 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra: Laodiceia, Colossos, igreja de Colossenses, e Hierápolis. A cidade de Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade onde as pessoas tomavam banhos em águas térmicas. Lá tem uma montanha, um castelo de algodão, chamado Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes e vão caindo e formando piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos terapêuticos nas águas quentes. É a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, cujas águas eram frias e também terapêuticas, e pessoas vinham tomar banhos frios e terapêuticos. Mas Laodiceia, a maior cidade, não tinha águas nem quentes nem frias. As águas que chegavam na cidade chegavam por meio de aquedutos e chegavam mornas, tépidas, impróprias para terapia e para consumo. E Jesus pega essa realidade e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade mais rica daquela região, era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados. Por exemplo, no ano 46 depois de Cristo, aconteceu um grande terremoto nessa região, e as 2 cidades, Colossos e Hierápolis, nunca foram reconstruídas. Laodiceia reconstruiu a cidade sem dinheiro do Estado. Os endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Jesus está dizendo para a igreja assim: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm? Espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Haviam muitas fábricas de tecidos ali. Havia uma chamada lã negra que era mundialmente famosa, produzida em Laodiceia. Jesus está dizendo assim: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso produzido ali, o pó frígio. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham tanto das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que é que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora preste atenção, amados. Isso me choca, pastor Jonas, porque quando a gente lê as 7 cartas numa sentada só, a gente começa a perceber o seguinte: na igreja que só recebeu censura de Jesus, Jesus não fez nenhuma censura de problemas doutrinários na igreja de Laodiceia. Tinha falsos apóstolos, tinha falsos profetas, tinha doutrina de Balaão, tinha doutrina dos Nicolaitas, tinha doutrina de Jezabel. A igreja de Laodiceia não está ameaçada, não está ameaçada por falso ensino, por falsa doutrina. Nós diríamos o seguinte: que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, fiel à sã doutrina. Não tem denúncia de Jesus de qualquer problema doutrinário na igreja. Mas o que é chocante é que uma igreja ortodoxa esteja causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tinha problema moral em Tiatira, tinha problema moral em Pérgamo, tinha problema moral em Sardes. Lá na igreja de Laodiceia não tem escândalo, não. A liderança da igreja não tem que reunir para disciplinar membro, não. A igreja goza de uma boa reputação, tanto externa como interna. Mas essa igreja que é ortodoxa e ética está causando náuseas em Jesus. Leia as cartas.
E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas financeiros. Não tem. A igreja de Esmirna é pobre, a igreja de Filadélfia é fraca, a igreja de Laodiceia não, é rica, abastada. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Apesar da prosperidade financeira da igreja, ela está causando náuseas em Jesus. Lê as cartas, e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de problemas de perseguição. Tinha perseguição religiosa em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz, num tempo de tantas lutas, mas está causando náuseas em Jesus. Agora deixa eu lhe dizer um fato muito curioso. Se você e eu vivêssemos no primeiro século, naquela região, sabe qual a igreja que você e eu escolheríamos para sermos membros? Com certeza, nós iríamos com toda a nossa família para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. Melhor igreja, disparado. Não tinha problema de doutrina, não tinha problema moral, não tinha problema de situação econômica difícil, vivia em paz, a igreja estava bem com ela mesma, a igreja estava bem com a sociedade. Agora vem o ponto mais importante. O que é que Jesus viu nessa igreja então que trouxe tanto desconforto para ele? Porque náusea é pior do que dor. O que é que tinha nessa igreja que deixou Jesus tão desconfortável? Só uma coisa Jesus viu nessa igreja, irmãos, foi falta de fervor espiritual. E sabe, irmãos, falta de fervor espiritual pode ser maquiado. A gente pode passar um verniz religioso e passar a ideia para todo mundo que tem fervor. Vocês lembram do que aconteceu com Moisés quando desceu do monte? Diz a Bíblia que o rosto dele brilhava, a glória de Deus, a Shekinah de Deus estava na face dele. As pessoas não podiam aproximar dele, porque havia um brilho ofuscante no rosto dele. Então diz a Bíblia que Moisés botou um véu, para que as pessoas pudessem vir falar com ele, vir conversar com ele, mas de repente a glória foi desvanecendo, a glória foi apagando, o brilho foi indo embora, e daqui a pouco não tinha mais brilho. Mas Moisés gostou dessa ideia de ser um homem especial, de ter brilho nele, de ter glória nele, de ter a Shekinah de Deus nele, e ele manteve o véu, quando não precisava mais do véu. E as pessoas chegavam e olha que homem espiritual, a glória de Deus está no rosto dele, a face dele deve estar brilhando atrás desse véu. Não tinha mais glória não, mas ele queria o véu. Ô irmãos, eu tenho rodado esse país e tenho constatado uma coisa: o maior problema da igreja evangélica brasileira é falta de fervor espiritual. Falta coração aquecido, falta coração quebrantado, falta arrependimento verdadeiro, falta fome de Deus, falta sede de oração, falta sede e fome da palavra, falta plenitude do Espírito Santo. Pastor Jonas, Deus tem me dado a bênção de pregar em igrejas ultra-ortodoxas e igrejas ultra-pentecostais. Tem igreja que você chega, uma igreja ultra-ortodoxa, se uma mosca voar na hora do culto, você escuta. É um silêncio quase sepulcral. Você não consegue olhar no semblante das pessoas, se elas estão gostando, se elas estão irritadas, se elas estão alegres, se elas estão tristes. Quase que dá um desespero. Mas tem igreja também que tem tanto barulho. Você diz, calma gente, calma. Sabe o que eu aprendi? Fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Fervor espiritual não tem nada a ver com silêncio ou com barulho. Sabe por quê?
Deus e só Deus vê o coração. Só Deus vê o coração. A minha oração é que Deus sopre sobre nós, tire as cinzas, acenda as brasas e acenda dentro de nós um fogo, fogo verdadeiro, fogo genuíno, que ilumina, que aquece, que purifica, que alastra. Depois que Jesus faz esse diagnóstico, ele vai fazer um apelo. Confira comigo o que ele vai dizer no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Me impressiono porque Jesus se apresenta como dono da igreja, dando conselho. Eu podia dar ordens, mas ele dá conselho. E ele se apresenta como um vendedor ambulante, como um mascate. Ele tem um produto para vender. O produto é essencial e o preço é de graça. Aconselho-te que de mim compres. Agora preste atenção que ele está dando a pista, o caminho, a porta, a solução para a falta de fervor na igreja. Ele está dizendo o seguinte: aconselho-te que de mim compres, que de mim compres. Sabe o que isso está querendo dizer para a igreja? Você quer fervor? Você precisa de fervor? Você tem consciência de que precisa de fervor? Não corra atrás das últimas novidades do mercado da fé, não corra atrás dos misticismos e tantas coisas e novidades que surgem no mercado da fé. Se você quer fervor, você vem para mim, disse Jesus, é comigo, sou eu que vou fazer isso, só eu posso aquecer o seu coração, só eu posso inflamar a sua alma, só eu posso restaurar a sua vida, só eu posso fazer tudo novo na sua história. Quando os nossos olhos se abrem para ver Jesus, o nosso coração aquece. E quando os nossos olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os nossos olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. Então todos nós abrimos a boca para dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele é a razão da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Quando chega no verso 19, meus amados, ele tem uma afirmação a fazer e ele tem uma ordem a dar. Quando disse no início, pastor Jonas, que às vezes eu fico constrangido em ler esse texto, sobretudo num culto de gratidão, de aniversário de igreja, é porque Jesus está pegando pesado. Está pegando pesado. Mas está pegando pesado comigo e com você também. E Jesus está dizendo para você hoje: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe por que Jesus está pegando pesado conosco nesta noite? Ele está dizendo o seguinte: eu estou pegando pesado com você, é porque eu não desisto de você, eu não abro mão de você, porque eu não posso aceitar que eu tenha ido para a cruz, dado a minha vida, vertido meu sangue, morrido, ressuscitado, retornado para o céu, derramado o Espírito Santo para produzir um crente apático, para produzir um crente morno, para produzir um crente sem vida. Oh Deus! E depois que Jesus faz essa declaração: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ele tem uma ordem para dar: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, irmãos, há algo tão sublime, tão doce. E Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas sabe o que mais me choca aqui? A igreja de Laodiceia gostava tanto dela mesma,
pensava tanto nela mesma, elogiava tanto ela mesma, que tudo que ela fazia vinha dela, era por meio dela e era para ela. E Jesus estava do lado de fora. E eles nem sentiam necessidade de Jesus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos trabalhando como uma colmeia, fazendo e fazendo e fazendo. A gente está fazendo para nós, por meio de nós e para nós. Fazemos as programações para nós, cantamos porque gostamos de cantar, pregamos porque gostamos de pregar, visitamos porque gostamos de visitar, ensaiamos porque gostamos de ensaiar. Tudo para nós, tudo por meio de nós, tudo para nós. E Jesus batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Que Jesus nos convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é um milagre. Pois a única maneira do coração aquecer é abrir a porta e assentar-nos à mesa com Jesus. Só a intimidade com Ele restaura esse fervor. Não é uma questão de ativismo religioso, não é uma questão de assumir este ou aquele cargo na igreja, não é uma questão de quanto você conhece doutrinária e teologicamente, quantos livros você leu, quantas vezes você leu a Bíblia. É uma questão de intimidade com Ele, ter prazer nele, ter deleite nele, de Ele ser a alegria da sua vida, a razão da sua vida, o oxigênio dos seus pulmões. Depois que Jesus faz esse apelo, Ele vai fazer uma promessa. E no verso 14, Ele diz por que Ele tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando o texto diz, essas coisas diz o Amém, Ele está dizendo o seguinte, Ele é a última palavra de Deus para você. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Em outras palavras, a revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Não tem mais como Deus fazer coisa melhor para nós do que já fez. Ele mandou Jesus e isso acabou. Ele é o melhor. Escuta Jesus, ouça Jesus, olha para Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele promete, Ele cumpre, o que Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Mas Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que Ele é o agente da criação de Deus, e se Ele do nada criou o universo, então Ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual na nossa vida. E a promessa está no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que gostava tanto de dinheiro, Jesus está dizendo para essa igreja, eu tenho coisa melhor que dinheiro para vocês, eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente no trono? Quem se assentou intimamente com Ele à mesa. E então Jesus conclui assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas, e eu confesso a vocês que muitas vezes eu me emocionei, a dor tomou conta da minha alma, porque eu lia e relia esse texto das 7 igrejas, e Jesus alertou uma por uma, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. E amados irmãos, essas 7 igrejas morreram, literalmente morreram.
Você chega lá hoje e vê alguns escombros, pedras reviradas. Uma vaga lembrança de uma igreja que viveu num longo passado. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes. A pergunta é: por que elas morreram? Só tem uma resposta: é porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Este ano nós celebraremos em outubro 505 anos de reforma. A Europa não tem o que celebrar. Eu estava lá na comemoração dos 500 anos. Hoje a Europa, que levou o evangelho para o mundo, é um continente pós-cristão. Estive na Holanda. Na Holanda, pastor Jonas, até 1960, os templos estavam cheios. Hoje os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando, uma apresentação musical, uma palestra cultural, mas as igrejas estão vazias. Fui para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. O homem que a rainha disse: eu temo mais as orações de John Knox que os exércitos da Inglaterra. Estávamos em Edimburgo, entramos num templo belíssimo, uma torre maravilhosa, linda, pinada aos céus. Quando nós entramos lá, não tinha cadeira nem púlpito, a igreja era um bar. Fomos para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% da Inglaterra frequenta uma igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Agora, sabe por que as igrejas na Europa estão morrendo, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Você vai para a América do Norte, você vê o que se chama de dead church, igrejas mortas. Há 3 anos eu estava pregando uma conferência em Nova York, e fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, e do hotel onde eu estava ao templo da igreja era meia hora de carro, e o pastor me mostrou 11 templos vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. As grandes denominações históricas, todas elas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Os grandes seminários que formaram teólogos, pastores, missionários, que percorreram o mundo levando a esperança do evangelho, tomados de assalto pelos liberais, hoje ensinam a morte. E sabem por que existem igrejas morrendo na América, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Agora olhe para o Brasil. Olhe para o Brasil. E você vai ver denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo. Você verá no Brasil seminários que não creem mais que esse livro é a palavra de Deus. Igrejas que estão minguando, desidratando. Há poucos dias um pastor me ligou com lágrimas nos olhos, e eu vi que ele chorava ao telefone. Ele disse: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Eu posso lhes garantir que onde entra o liberalismo,
nesse mesmo dia que uma igreja abraçar o liberalismo, ela assina o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. No dia que você descrer que esse livro é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, suficiente, você não tem mais nada para pregar. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão grandes templos, multidões apinhadas, mas não tem evangelho, mas não prega sobre a cruz, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre a graça salvadora, não se prega sobre Jesus, o Filho de Deus, não se prega sobre o céu. E posso lhes garantir uma coisa: onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas que defendem e subscrevem a ortodoxia, mas perderam o fervor, mas perderam o entusiasmo, mas já colocaram no piloto automático, estão áridas como um deserto, estão secas como um poste. E eu posso lhes dizer que a ortodoxia é boa, ela é insubstituível, ela é absolutamente necessária, mas a ortodoxia morta mata. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos de um sopro do Espírito Santo, que remova as cinzas, acenda as brasas e inflame a nossa alma. Um verdadeiro e genuíno fervor espiritual. Eu não sei se isso mexe com você. Eu não sei se isso mexe com você. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja está sendo encurralada por ideologias perigosas. Se a igreja não acordar, tempos difíceis estão à porta. E nós não poderemos suportar as pressões que hão de vir se tivermos crentes apáticos, nominais. É preciso que jovens se levantem no poder do Espírito Santo, que adolescentes se levantem, que homens e mulheres se levantem, que pastores se levantem. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro. Amém.